Uma forma de aplicar então a conversão delta para estrela, né? A gente tem inicialmente, conhece os resistores RA, RB e RC, que estão nessa forma em delta, e quer converter para uma equivalente em estrela, né? Então a gente pode desenhar aqui, né, tá desenhado em azul aqui tracejado, o que a gente vai substituir no circuito, né, o que a gente quer substituir pela outra forma de ligação. Então essa vai ser a conexão onde eu vou substituir, eu vou tirar do circuito esses resistores RA, RB e RC, né? E vou conectar nesses pontos, né? Com essas conexões, o R1, R2 e R3 conectados em estrela agora. Né? Para as relações, então, elas ficam... Uma forma de lembrar as relações, né? Que o R1, na conversão do delta para estrela, o R1, então, ele vai ser a multiplicação dos resistores adjacentes em delta. Os adjacentes em deltas de R1, que estão próximos, estão do lado ao R1, são o RA e o RB. Então, é a multiplicação desses dois resistores dividido pela soma dos três em delta, o RA mais o RB e o RC. Isso dá a relação do R1, ok? O produto dos resistores adjacentes, certo? Dos resistores em delta adjacentes, RA vezes RB, dividido pela soma dos três em delta, RA mais RB mais RC. Isso dá o resistor R1, ok? É aquela relação que a gente achou aqui, ó, para o R1. R1 é igual a RA vezes RB dividido pela soma. O R2, por exemplo, aqui, resultado no estrela, né, equivalente, ele vai ser o produto dos dois resistores em delta adjacentes ao R2, aqui é onde ficaria o R2, né? O adjacente ao R2 é o RB e o RC pelo meu desenho aqui. Então, R2 vai ser o produto dos resistores adjacentes, RB vezes RC, dividido pela soma dos três em delta. Né? É aquela relação que a gente achou. O R2 é o RB vezes o RC, dividido pela soma. Okay? E aí o R3, então, vai ser o produto, o R3, que é o resistor equivalente em estrela, é o produto dos adjacentes em delta, o RA vezes o RC. Então, R3 é o produto dos adjacentes em delta, RA vezes RC, dividido pela soma. Né? Não é necessário, obviamente, decorar essa relação, né? Quando precisar aplicar, pegar a mão, ter uma anotação, acho que não faz sentido decorar, mas a gente deduziu a expressão, vê que faz sentido e é possível isso ser aplicado para simplificar circuitos ou para analisar circuitos. Tá? Então, aqui colocando a forma textual, a conversão em delta, de delta para estrela, ou seja, eu tenho uma conexão em delta, conhecidos os valores de RA, RB e RC em delta das resistências, e quero converter para uma ligação em estrela equivalente, com outros resistores. Então, o resistor em Y é igual ao produto dos R em delta adjacentes dividido pela soma dos três R delta. Tá? É o que eu fiz aqui anteriormente. Então, vendo aqui num exemplo, né? Aplicar um exemplo. Vamos dizer que a gente queira simplificar esse circuito aqui, analisar esse circuito aqui e simplificar essas ligações. Aqui, ó, vejam só, a gente tem duas possíveis ligações em delta ou em pi, né? Ó, esse resistor aqui, este e este, esses três eles estão ligados, ó, em delta, entre eles, certo? Então, esses três aqui é possível de eu substituir entre este nó, entre esses quatro nós aqui, na verdade, esses dois nós aqui vai ser um só. Eu substituir aqui por uma ligação estrela, aqui, ó, tá? Que vai ter um resistor aqui, certo? É possível fazer essa substituição por uma estrela aqui equivalente entre esses pontos. Ou eu posso simplificar, só que aí eu tenho que tomar cuidado, que eu substituir esses três resistores por esses em delta por esses três em estrela equivalentes. E aqui embaixo também, ó, este e este também estão em delta. Eu também posso substituir esses três aí por exemplo, aqui, ó,
outros 3 em estrela equivalente dessa forma, tá? Eu vou fazer essa substituição aqui que eu deixei indicado, né? Então, vou chamar aqui R1, R2 e R3, tá? E eu vou substituir estes 3 aqui, ó, por estes novos 3, R1, R2 e R3. Bom, R1 tem que ser o produto dos adjacentes em delta. Os adjacentes em deltas aqui é o 20 e o 30. Então, é o produto de 20 vezes 30 ohms dividido pela soma dos 3 em delta. Os 3 em delta que fazem parte aqui é o 30, o 20 e o 50. Então, dividido por 30 mais 20 mais 50 ohms, certo? Então, aqui a gente vai ter 600 dividido por 100, tá? Que vai dar um resistor de 6 ohms, tá? O R2 é o produto dos adjacentes, os que estão adjacentes ao R2 na minha ligação estrela são o 20 e o 50. Então, é o 20 vezes 50 dividido, a soma é a mesma, né? A soma sempre vai se repetir, é igual a 100. Então, aqui a gente tem 1000 dividido por 100, vai dar um resistor de o R2 de 10 ohms. E o R3, né? Os resistores adjacentes ao R3, ó, tem um de 30 aqui desse lado e tem um de 50 desse lado onde o R3 está. Então, é o produto de 30 vezes 50 dividido por 100. Então, aqui vai dar 1.500 dividido por 100, 15 ohms. Tá? Então, esses 3 resistores aqui, eles podem substituir esses iniciais que eu tinha aqui. Então, o meu circuito ele pode ser redesenhado agora, substituindo, ó, esses 3, certo? O de 30 ohms, o de 20 ohms, o de 50, por novos resistores. Então, eu vou tirar eles do circuito e vou desenhar um circuito equivalente. Na fonte eu não mexi. Vou ver aqui se eu consigo. Tá, vou desenhar de novo. Então, de 13 ohms. Aqui o 24. Esse aqui de 10. Só que agora aqui para baixo, ó, o de 20 ohms que existia aqui não existe mais. Eu vou substituir ele por esse cara aqui, o de 30 que ficava aqui também não vai existir mais, né? Eu vou substituir por, vou colocar aqui, calculei o R1, ó, nesse lado é de 6 ohms, então vai ter um resistor aqui desse nó, de 6, desse lado aqui, um resistor que é o que eu chamei de R2, é o 10 ohms, e aqui embaixo, de 15, certo? E aqui, pronto, substituir uma ligação em delta por uma em estrela. Então, daí aqui eu continuo o restante do meu circuito, certo? Então, aqueles resistores que existiam aqui, ó, eu eliminei, eles não existem mais no meu circuito. Eu troquei, eu substituí eles, uma ligação delta que eles estavam, por um equivalente em estrela, com esses valores aqui, né? 6 ohms, 10 ohms e 15 ohms, ok? Olha, agora eu posso fazer umas outras simplificações, porque eu fiquei com esse resistor de 10 ohms, agora ele está em série com este aqui, ó. Então, eu tenho esses dois aqui que estão em série. Esse resistor de 24 ohms, ele está em série com o de 6 ohms. Então, eu consigo agora associar os resistores aí em série paralelo, né? Nesse equivalente aí substituído, ok? Então, esses dois aqui, ó, aqui a gente vai ficar do lado, aqui um equivalente de 20 ohms, né? Esses dois aqui. E aqui a gente vai ter uma equivalência de 24 mais 6, 30 ohms.
certo? Então, de novo, posso redesenhar o meu circuito, uma fonte de 100 volts, resistor de 13 e agora tem um resistor aqui de 30, do outro lado aqui um resistor de 20. Aí os dois se unem aqui e tenho aqui embaixo um resistor de 15, certo? E esse aqui é um de 13 ohms, certo? Então a substituição de delta para estrela possibilitou a gente simplificar o circuito e vai conseguir simplificar esse circuito para uma única resistência equivalente, né? Vejam só. Então o que a fonte vê, né, do circuito para cá, o que a fonte consegue visualizar é tem uma única resistência equivalente possível de representar aqui, por essa simplificação delta estrela, né? Agora os dois em paralelo aqui, o 30 em paralelo com o 20, a gente também pode simplificar aqui. Vou dar uma resistência de 12 ohms, né? E essa resistência de 12 ohms vai ficar em série com o 15 e o 13. Então a resistência total que a gente vai ter aqui vai ser aquele de 13 ohms. Esses dois em paralelo dá uma de 12, que vai ficar em série todos, né? Mais uma de 15. E aí então isso aqui dá uma resistência total simplificada aí de 40 ohms, né? Ou seja, a minha fonte ela pode ser conectada a um único resistor equivalente de 40 ohms. E se a gente quisesse calcular, a gente quisesse saber qual que é a corrente que sai da fonte, então aqui simplesmente 100 dividido por 40, 2,5 amperes, a corrente que sai dessa fonte, né? Desse circuito aqui, né? A gente partiu desse circuito, então dessa fonte, nessa configuração, saem da fonte aqui 2,5 amperes do circuito original, né? Só um exemplo aqui para a gente aplicar a conversão. Substituímos então esses três resistores, o de 30, o de 20 e o de 50 ohms, ligados, conectados em delta, por um equivalente ligado em estrela.